Boa noite a todos vocês que sintonizam o MAP às segundas-feiras, né? Com esse compromisso que a gente está concretizando, que a gente está firmando entre o Livro dos Espíritos, entre eu e Nivaldo com vocês. Então agradecemos a todos por mais uma semana juntos, que tenhamos uma semana muito harmoniosa, muito cheia de luz, e que esses ensinamentos que já nos foi trazido até o momento por Kardec e principalmente pelos nossos amigos espirituais, que possamos trazer eles para as nossas vidas, colocá-los em prática, porque nós precisamos nos melhorar. E lembrando, pedindo a vocês que, por favor, nos digam de onde vocês nos acessam, nos digam se tem alguma, se estão encontrando alguma dificuldade, como está o andamento desse estudo. Está muito devagar, nós estamos demorando muito nas questões, nas respostas, estamos indo muito depressa, a compreensão não está sendo feita. Então nos deem esse retorno, porque a gente precisa se avaliar, a gente precisa realizar modificações, se for o caso, porque o nosso interesse é o nosso aprendizado, é a nossa autoeducação. Tá? Então isso é muito importante, porque senão seria em vão a gente ficar aqui toda segunda-feira às 8 horas falando de perguntas de Kardec, resposta dos espíritos, e não é esse o objetivo. O nosso objetivo é conhecer, é trazer para as nossas vidas esses ensinamentos, desmancharmos, tirar, acabar com tanta cristalizações que nós fizemos, permitimos, e agora a gente precisa ter olhos mais críticos, raciocinar mais nas coisas que a gente vê no mundo, que a gente toma conhecimento. Então, por isso nós pedimos, esse retorno de vocês, e vamos lembrar mais uma vez da importância de termos essas obras, tá? Porque é um facilitador para a nossa compreensão, é um facilitador, porque quando a gente quer rever alguma coisa, a gente tem lá, pega lá o livro, a gente escreveu, a gente destacou, tá bom? Então é muito importante, todos esses livros da codificação, eles são fáceis da gente ter acesso. É pela internet, é na nossa casa, na nossa sede, em todas as casas espíritas, tem esses livros, tá bom? Então, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, e vamos dar início ao nosso estudo, realizando a nossa prece de abertura. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo ao Mestre Jesus por toda essa dedicação, por todo esse carinho, por toda essa proteção e auxílio que recebemos, a esses amigos espirituais que tanto nos orientam, que tanto nos ajudam. Agradecemos e pedimos, Mestre, pedimos, amigos espirituais, que nos alimentem nessa nossa vontade, nessa potência que todos nós temos, chamada vontade, nessa vontade, nessa necessidade de aprendermos, de nos tornarmos seres melhores,
E vamos conseguir isso, Mestre, principalmente com teu auxílio e com a nossa dedicação a esses estudos. Já sabemos da necessidade de aprendermos. Está lá no Evangelho do nosso Pai que tu nos trouxeste, que o primeiro mandamento é amarmos-nos e o segundo, instruirmos. E esse é o nosso caminho. Já sabemos que precisamos, mas ainda somos muito fracos, nós somos fragilizados, limitados, por isso te pedimos sempre, Pai, nos ajude, nos alimente nessa nossa perseverança. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, então, a todos os amigos aí do outro lado. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Vamos, então, mais uma vez, mais uma segunda-feira aqui com muita alegria, muita satisfação em poder estar aqui estudando esse livro junto com vocês, junto com a Célia, dar prosseguimento aqui às nossas perguntas, as perguntas que Kardec fez e a resposta dos espíritos que nós trazemos para as nossas vidas. São perguntas e respostas que não é só ler e fechar o livro, como dizemos sempre aqui. Nós precisamos trabalhá-las em nós. É a partir dessa modificação em nós, com esse conhecimento, que nós vamos adquirir esse passaporte para uma vida melhor no futuro. Até porque, né, Nivaldo, vamos lembrar o Evangelho, vamos lembrar esses amigos espirituais, porque a palavra, a letra, só ler, só não falar... Não adianta. Não adianta. Né? Não vai resolver o problema. A gente precisa colocar em prática, a gente precisa da atividade, do suor, do trabalho. E aí, Célia, a gente vem estudando aqui, né, nesse capítulo 4, quarto ainda, vamos ao último tópico agora, e nós vamos falar sobre ideias inatas. Ou seja, é aquele conhecimento, aquele entendimento, aquela lembrança que a gente tem, ou que a gente, aquela habilidade, isso, aquele dom que nós temos e que a gente não estudou nessa encarnação, a gente não teve a oportunidade de ter nenhum aprendizado e a gente muitas das vezes sabe. Né? E a gente não sabe nem explicar como a gente sabe, mas a gente sabe. E a gente conhece tanta gente assim, né? Nós vamos, inclusive, ter a oportunidade de, daqui a pouco, colocar um vídeo para vocês que vai demonstrar exatamente isso, né, Célia? Mas vamos ler, então, essa primeira pergunta para que depois a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Na pergunta, então, 218, Kardec pergunta assim aos espíritos: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que possui e conhecimentos de que adquiriu nas suas existências anteriores? Essa pergunta de Kardec, Nivaldo, pelo que nós já estudamos aqui, todos nós, né? Nós temos condições de responder. Já temos, né? Temos que fazer começar a fazer esse exercício, né? De começar a pensar um pouquinho antes de ler a resposta. A gente poderia, né? A gente deveria ter no programa passado, na semana passada, já ter deixado essa pergunta aí no porque ar, né? Todos nós já temos condições de responder. Então, trazemos de outras encarnações, trazemos essas habilidades adquiridas, essa inteligência. E eles vão nos responder assim: resta-lhes uma vaga lembrança, que lhes há o que se chama de ideias inatas. Quer dizer, então, muitas das vezes, né, Célia, nós vamos ter uma necessidade ou até uma possibilidade de trazer essas lembranças mais afloradas, ou não. Isso vai depender de quê? Da nossa programação reencarnatória. Isso aí. Né? Da nossa programação reencarnatória. Então nós vamos ver pessoas que nascem com uma habilidade trazida de outras vidas e outras pessoas que simplesmente vai ser ceifado, porque muitas das vezes até fez mau uso. Vai ter essa pergunta mais aqui para frente, né? Sobre isso. Agora, Nivaldo, a gente tem que prestar atenção
Porque essas habilidades, em determinado momento da nossa vida, ela pode ser despertada e aflora. Mas também tem o lado negativo. E nós já conversamos, né, em programas passados. Porque muita das coisas que nos acontece, a gente precisa prestar atenção, porque é o gatilho que vai disparar aquela habilidade que está adormecida, tanto para mais quanto para menos. Exatamente. Né? Então, essa pergunta tem um desdobramento que é o item A. E Kardec pergunta assim: a teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera, ou seja, uma fantasia? Né? E eles respondem: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, desligado da matéria, sempre se lembra deles. Ou seja, tudo que nós sabemos, podemos até, enquanto estivermos encarnados, esquecer. Mas quando o espírito desencarnado, né, ou seja, o espírito já está desencarnado, ele começa a recobrar todo o seu manancial de conhecimentos. Nivaldo, mas a gente não precisa, né, esperar o desencarne para lembrar. Não porque precisa. Toda noite, no desdobramento, nós temos essa possibilidade. A gente lembra dessas ideias, a gente toma posse novamente de tudo isso nossa condição espiritual, né? E ele continua assim, ó: durante a encarnação, pode esquecê-los. Em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles lhes resta auxilia o seu adiantamento. Sem isto, teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que fica na precedência. E a gente pode até, Célia, aqui, né, falar um pouco sobre a facilidade que algumas pessoas têm em aprender línguas, por exemplo. Né? Isso é porque já trouxe de vidas passadas esse pré-conhecimento adquirido. Essa facilidade em aprender determinadas línguas. Coisa que, para outros que não têm essa matriz ainda no seu espírito, torna-se mais difícil. Torna-se mais difícil. E aquelas pessoas que aprendem assim com uma facilidade violenta. A gente sabe disso. Né? Até pode ser que seja o caso de agora não lhe é permitido aprender isso. Por necessidade que nós desconhecemos nesse momento, não é permitido. Essa dificuldade, ela existe e vai perdurar. E essa pergunta ainda tem o terceiro desdobramento, que é o item B. Kardec pergunta: deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Há alguma conexão? E eles respondem: nem sempre tão grande quanto poderia supô-los, pois as posições são frequentemente muito diferentes e no intervalo entre elas o espírito pode progredir. Então, efetivamente, tudo que vai nos acontecer quando encarnado vai depender de uma programação reencarnatória. Pode ser que a gente dê continuidade ao que fizemos em vidas passadas e pode ser que tenhamos que, para o nosso bem, mudar completamente a nossa rota e aprendermos coisas diferentes. E aquilo que nós sabíamos não se perde, mas fica adormecido. Fica lá armazenado. Porque o Kardec deve ter feito essa segunda pergunta, e deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas, porque em cima a espiritualidade nos disse que o espírito toma como ponto de partida aquele em que se encontrava na existência anterior. Exato. Mas aí esse ponto de partida se refere à nossa
moralidade, as coisas que nós adquirimos, não a posição social que vamos ocupar, que vai nos guiar nessa existência. E a gente lembra, né, Célia? Desculpe até interromper, a gente lembra exatamente que nascemos sem nada a trazer e retornamos sem nada a levar de material. Então a nossa preocupação, assim como toda a programação reencarnatória do mundo espiritual, é para a evolução do espírito. Então essa é a preocupação, esse é o objetivo. Quando ele fala lá que o espírito ele parte, né, ele tem como ponto de partida a existência anterior, o meu senso de justiça, o meu senso de fraternidade, o meu senso de humanidade nessa existência, ela vai ter continuidade na outra. É o moral. Entende? É o moral. Então, é o ponto de partida. E dali para mais, porque eu tenho que progredir. Todos nós temos que progredir. Então, é a partir do que a gente tem, do que a gente adquiriu, do que a gente conquistou para o nosso ser, é que a gente vai dar continuidade. A gente poderia até agora, né, Célia, colocar um vídeo curtinho para que vocês possam, junto conosco, acompanhar, e vamos depois fazer alguns comentários sobre o vídeo que vocês vão assistir agora. Um dos momentos mais impressionantes da já longa trajetória desse pequeno pianista foi quando os pais o levaram para assistir ao concerto de um músico de renome internacional. Logo nos primeiros minutos, Ethan estava dormindo no carrinho. Os pais acharam aquilo normal. Afinal de contas, ele é uma criança. A surpresa veio no dia seguinte, pela manhã. Quando os pais acordaram, Ethan tocava Bésame Mucho, exatamente como o pianista da noite anterior. Mas ele não é apenas um bom músico, é compositor. Ethan interpreta mais de 200 músicas, toca de olhos fechados e pode até conversar e não erra a melodia. Ethan acha tudo tão fácil que resolveu ensinar ao irmãozinho Nathan. I'm trying, but it doesn't work. Eu tento e não funciona, ele diz. Mas eu acho que se ele praticar um pouquinho, vai acabar aprendendo. O pequeno pianista, no entanto, se engana. O virtuosismo precoce é raro e desperta a atenção de médicos e cientistas. Querem fazer um mapeamento do cérebro dele, mas nós não queremos saber, diz o pai. O que esse exame vai dizer? Não vai ajudar em nada. Os pais explicam que não fizeram nada demais. Apenas estimularam a inteligência do filho, levando ele a passeios e ouvindo todo tipo de música. Hannah conta que não obriga o menino a praticar piano e não faz nenhum tipo de projeto para ele. Meu único plano é deixar ele fazer o que quiser. E ele não quer apenas tocar piano. Ele adora fazer as pessoas sorrirem, ela diz. Ethan Brotnick também adora fazer mágica e revelar o truque. Tem fissura pelo orangotango. E quando fomos caminhar pelo condomínio, o pianista revelou que seu grande sonho é trabalhar num zoológico. Ele acha que a melhor profissão do mundo é cuidar dos animais e tocar piano para eles. Então, vocês acabaram de assistir o vídeo, legal, né? Muito legal, que mostra exatamente esse manancial de conhecimento que esse espírito criança ainda trouxe. Na verdade, Célia, é uma coisa de arrepiar, né? Como é que uma criança de 3 anos vai a um concerto com os pais, dorme durante todo o concerto, no dia seguinte a família que tinha o piano em casa, ele senta e toca toda a música perfeitamente que ele ouviu lá. Não é? Mas aí, Nivaldo, vamos chamar a atenção que não é porque ele dormiu que ele captou isso, não. Isso é dele. É dele. Ele tinha esse conhecimento pré-adquirido. Ele tem esse conhecimento. Né? E só despertou. Foi o gatilho. Foi o gatilho. Ouviu o piano em casa. Quer dizer, aí? Ô Célia, todo o contexto, o mundo espiritual preparou. Porque ele precisava trazer novamente. A gente vai se questionar que espírito é esse que reencarnou. Que compõe, já tem mais de 200 músicas compostas por ele. Porque também, Nivaldo, lá atrás, na época de Kardec, era preciso que as mesas girassem, que as mesas... E agora vem essas situações, esses casos, para nos mostrar que a gente traz
O que é nosso, é nosso. E aí nunca estudou música, 3 anos de idade. 3 anos. E aí compõe hoje, com 8 anos, né? Já tem mais de 200 músicas compostas, toca sem olhar, faz... E assim, né, Nivaldo, como esse caso, vocês aí devem ter, sabe, milhões de casos conhecidos. A gente vê no noticiário, vira e mexe está acontecendo, tem aquele indiano que novinho, médico, sabe tudo de medicina. Da onde veio isso? Da onde veio isso? Todo esse conhecimento. Ele é privilegiado? Não, nosso pai tem preferência por ele? Não de alguma forma, na programação reencarnatória dele, foi permitido que ele relembrasse tudo aquilo que ele já sabia. Né? E aí, Nivaldo, nesse caso desse indiano, sim. Se foi permitido que ele relembrasse, ele tem que tomar muito cuidado, porque a responsabilidade dele é muito grande. Como é que ele vai empregar isso? Ele foi autorizado para algum objetivo. Pro bem. Não foi só por uma diversão. Não foi. Né? Se foi liberado, é porque ele precisa trazer para nós algum entendimento sobre isso. Nem que seja exatamente para nos mostrar, nos comprovar essa reencarnação. Entende? Porque tudo tem uma razão de ser. Nada é assim. E a gente vê, né, Célia, ele tentando, então, ensinar o irmãozinho. E achando que o irmão... Os dois lados da coisa. Poderia aprender. E ele percebe que o irmão não tem a mesma facilidade que ele, porque ele já trouxe essa matriz ao renascer. Né? Então, muito interessante, é para que a gente possa pensar. Né? A gente sabe que nós falamos aqui para muita gente que não é assim espírita, e a nossa ideia é que a gente pense, porque a nossa doutrina é raciocinada. É raciocinada. A gente tem que pensar por quê. Mas por quê? Porque em todos os credos, né, Nivaldo, a nossa igreja católica, a nossa igreja evangélica, os nossos centros de umbanda, de candomblé, todos os credos, todos, tem uma unanimidade. Deus é bom, Deus é justo, Ele é onipotente, Ele nos ama a todos igualmente. Isso aí é comum em todas as crenças. Religiões, todas as crenças. E aí a gente tem que se perguntar, por isso que essa doutrina bendita, ela é raciocinada. Por que acontece isso com algumas pessoas e com outras não? É verdade. Tem que ter uma razão. Não podemos simplesmente dizer que é um privilégio, porque Deus, assim. Porque Deus quis, né? A gente precisa raciocinar. Precisa raciocinar. Né? Alguma razão, alguma explicação lógica tem. E é essa explicação lógica que nós temos Célia, que a gente procurar. vai ter em outras situações, talvez não com essa espontaneidade, com essa intensidade dessa criança, mas quantas vezes a gente demonstra uma habilidade para determinada coisa e a gente, falando, como é que você conseguiu fazer isso? Não sei, mas tem habilidade para aquilo. Né? Então são essas ideias são inatas, coisas né? que nós com certeza trazemos das nossas vidas, porque todos nós já vivemos centenas de milhares de vezes, viveremos outras centenas, milhares, porque ainda estamos aí nesse mundo de prova e expiação, ainda nos melhorando nesse caminho. Então vamos à questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como o das línguas e do cálculo? Conversamos então, até agora sobre isso, né? Então, a espiritualidade nos responde: lembrança do passado. Progresso anterior da alma
mas de que ela mesmo não tem consciência. Não tem consciência porque está ocupando esse corpo físico. Porque quando é em desdobramento, ela tem consciência. De onde quereis que venha tais faculdades? Os espíritos perguntam, né? Da onde? Da onde vem? Eles estão perguntando, da onde a gente quer que venha essas faculdades de ter facilidade para línguas, para conhecimentos, para línguas, para cálculos. O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Perfeitamente. Né? O espírito é único. Esse espírito que hoje recebeu o nome de Célia, esse espírito é o mesmo. O nome que ele recebeu na existência passada, eu não sei. Mas foi outro nome. Esse espírito que hoje se chama Nivaldo teve outro nome e vai ter outros. Outra vestimenta, que vestimenta é essa? Esse corpo físico. É verdade. Agora, o espírito é único. O espírito que vai ocupar esses corpos nessas existências, ele é único. Ele é sempre o mesmo. Por isso que esses conhecimentos, essas ideias inatas afloram. Porque tá lá armazenado, tá lá no arquivo dele. Ele não vai perder nunca. E é o motivo da nossa maior preocupação, a evolução espiritual. Vamos à pergunta 220. Kardec pergunta: mudando de corpo, pode-se perder algumas faculdades intelectuais? Não ter mais, por exemplo, o gosto pelas artes? Quer dizer, numa vida para outra, você pode mudar os seus gostos, os seus paladares? E eles vão responder sim. Se maculou essa inteligência ou dela fez um mau uso, isso vai acontecer, né? Uma faculdade pode, além disso, adormecer. Já falamos sobre isso aqui na série. Durante uma existência, caso o espírito queira exercer outra coisa. Então, você foi lá, teve uma determinada profissão, mas você precisa aprender a lidar com uma outra. Você esquece, adormece essa e vai renascer e ter uma outra profissão, para adquirir uma outra habilidade. Então, uma faculdade pode, além disso, adormecer durante uma existência, caso o espírito queira exercer uma outra, com a qual esta não tenha relação. Então, ela permanece em estado latente, adormecido, para reaparecer mais tarde. Isso é muito comum, né, Célia? Nós trocamos de vestimentas, o espírito, e também troca de habilidades, porque nós precisamos treinar e adquirir as duas asas. As duas asas. A asa do conhecimento, da inteligência e a asa da moralidade. Com uma asa só, nós não voamos. Então é necessário que a gente reencarne, até porque nós precisamos aprender todas as habilidades, todas. Aqui na pergunta de Kardec, né, porque a gente se prende muito à palavra. Sim. Então, quando ele coloca que perder, a gente pensa que perder... Não tem mais. Deixou de ter. Não tem mais. Não é isso. Perder alguma faculdade, alguma das faculdades intelectuais é o que a espiritualidade nos responde na resposta. Ela fica adormecida. Isso. Ela não se manifesta. Entende? Mas perder, não ter mais... Não acontece isso. Não acontece. Não acontece. Pode ficar adormecida, né, Célia? E aí é muito importante... mas eu era mais um filósofo muito, muito importante. Como vai ficar adormecido se ele era uma sumidade?
Mas se ele fez mau uso... Perfeitamente, era o que eu ia dizer, né, Célia? Se ele fez mau uso, por exemplo, um grande orador, e se ele usou essa oralidade para, sabe, deturpar, desviar nossos irmãos, se ele usou mal o dom da fala que ele teve, ele perdeu esse dom? Não, mas ele vai vir com dificuldade para manifestar aquela facilidade que ele tinha. A mesma coisa é o dinheiro, a mesma coisa é o corpo. Tudo o que for mal usado pode. A gente já comentou isso aqui, né, Célia? A espiritualidade nos diz essa necessidade da troca de posições. Quantas vezes aqueles senhores precisam vir na posição que davam ordens, precisam vir na posição de subalternos para aprender exatamente a receber ordem e sentir exatamente toda essa carga energética do que é ser humilhado, muitas das vezes, e passar por essas situações difíceis. Se eu sou orgulhosa, né, Nivaldo? Olha que possibilidade riquíssima que eu tenho de praticar humildade. Sim. Sim, senhor, não, senhor. Então, são essas trocas de posições nas encarnações, nas reencarnações, que vai nos possibilitar treinar e aprendermos a ser pai, a ser filho, a ser patrão, a ser empregado, a ser todas as possibilidades possíveis, porque o espírito precisa exatamente adquirir essa asa, como nós já dissemos aqui, do entendimento, da compreensão, da ciência. 221? 221. Sou eu que leio, né? Então, a questão 221. Pierre Kardec pergunta: é uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o espírito instintivo de existência de Deus, o pressentimento da vida futura? Então, essa ideia que mesmo esses espíritos que têm essa condição de vida selvagem, mas eles têm o instinto de Deus. Tem. E aí Kardec pergunta: será que isso são sentimento instintivo? E eles vão responder: é uma lembrança que ele conservou do que sabia como espírito antes de encarnado. Mas o orgulho abafa com frequência esse sentimento. Então, todos nós, e nós já falamos aqui também, né, Célia, que somos espíritos criados simples e ignorantes, e todos nós fomos chancelados com as leis divinas escritas em nossa consciência. E que a gente vai colocar em prática ou não, dependendo exatamente do nosso orgulho. Mas essa ideia instintiva todos nós temos. Da existência de algo superior. Algo superior. Muita gente, né, Célia, diz assim: não acredito em Deus, ou eu acredito numa energia, eu acredito numa força maior, mas é um instinto de que há alguma coisa superior. Não é? É alguma coisa superior. Ele pode até, por orgulho, não acreditar em Deus, mas ele acredita numa energia, numa força, alguma coisa que seja superior. E a mesma coisa acontece com esse pressentimento da vida futura. Sim. Porque a gente conhece, né? Vocês também conhecem, devem conhecer muitas pessoas que não acreditam na vida futura. Na reencarnação. Na reencarnação. Mas que, se vocês forem fizerem uma retrospectiva das conversas, vocês vão reparar que em algum momento manifesta essa afirmação. Porque quando na outra encarnação eu vou querer isso, ou quando eu for embora daqui eu vou... Traz alguma fala, né? Tem sempre alguma coisa que vai
demonstrar que não, a descrença não é assim total. A gente tem esse pressentimento, tanto de Deus quanto da vida futura. Da vida futura. Até porque, Nivaldo, se a gente for parar para pensar, seria mais fácil a gente achar que não tem vida futura. Sim. Né? Porque a gente não teria... Estaríamos livres dessa responsabilidade. Da responsabilidade, né? E muita gente, né, Célia, nós sabemos disso, que ignora ou não quer realmente saber dessa vida futura para não ter a responsabilidade do que está fazendo hoje. Porque sabemos que tudo que nós plantamos vamos colher, então ela não quer saber disso. Não. Então ela ignora. É conveniente. Conveniente não querer acreditar na vida futura. Mas é um engano que nós estamos praticando, porque aceitando ou não aceitando, querendo ou não querendo ou não, né? A gente vai desencarnar e a gente vai ter outras vidas, vamos reencarnar novamente e assim vai prosseguir até que um dia a gente vai falar assim, não, realmente a vida futura existe. E a gente sabe, né, Célia, voltando aí aquelas situações em que você, por exemplo, já teve oportunidade de estar em reuniões mediúnicas e ter um encontro com um irmão desencarnado que muitas das vezes se surpreende em dizer para a gente assim, mas então existe mesmo, a gente não morre, né? Se surpreender em dizer, né, que ele não morreu. E aí, Nivaldo, já que você tocou nesse assunto, quantas vezes retorna um espírito e diz assim, mas eu falo com todos eles, ninguém me responde. O que aconteceu comigo? Não sabe. Não sabe que desencarnou. Então, que continua vivo. E aí é com muito jeitinho, com muita habilidade, né? Caridade, né? Amorosidade. A gente tem que chegar até o ponto de falar que houve o desencarne. Mas que reclama porque está falando com a esposa, com os filhos e ninguém atende. Então, essa descrença da vida futura e de Deus, apesar de termos essa intuição, nos causa muito embaraço quando a gente desencarna, reluta em negar. É verdade. E aí a 221 tem a letra A. E aí Kardec fala o seguinte: é a essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos? E Kardec, e a espiritualidade nos responde: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Ou seja, desde que o mundo é mundo, a vida futura existe e Deus existe. Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Por isso, é encontrada em toda parte, o que constitui prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem indistintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos muitas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Esse finalzinho aqui da resposta da espiritualidade, a ignorância se mistura, né, com a superstição. É por isso que Jesus
nos disse quando esteve aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque não tem como eu desenvolver o meu raciocínio se eu não superar a minha ignorância. E como é que eu vou conseguir isso? É estudando, é me instruindo. Não é eu ouvindo dizer porque fulano falou, não. Eu tenho que ter fontes confiáveis, fontes dignas, para que eu me baseie os meus pensamentos e norteie as minhas atitudes. Pesquisa, né, Célia? Pesquisa, ciência, né? E a espiritualidade ainda nos diz assim, o espírito encarnado, ele conserva a intuição do seu estado de espírito. A gente fala sempre, Nivaldo, que aqui nessa sala, sim, aí na sala de vocês, aonde vocês estão acompanhando esse estudo, tem vários irmãos ouvindo também isso, precisando ouvir isso. A gente não vê. Como a gente não vê o ar? Quem vê o ar? Qual é a cor do Mas ar? o ar está aqui nessa... Mas está aqui, se não tivesse aqui eu não estava respirando. Ainda tem outra coisa aqui importante nessa pergunta e nessa resposta, né, Célia? Porque Kardec coloca se toda essa percepção surgiu com a doutrina espírita. Não foi. E aí eles dizem que não. A doutrina essa é tão antiga quanto o mundo. E se a gente for lembrar lá da época de Moisés, que trouxe para nós os 10 mandamentos, que recebeu mediunicamente, por voz direta, não é verdade? E a gente sabe que Moisés, além dos 10 mandamentos, trouxe lá mais 600 e tantas leis civis na época. Dentre elas, aquela tão conhecida nossa que proibia a comunicação com os espíritos. Com os mortos, né? Moisés, em uma de suas leis civis, ele proibia a comunicação com os mortos. Ora, se Moisés proibia que houvesse comunicação com os mortos, é porque havia essa comunicação. E aí, Moisés foi quantos anos antes de Cristo? Cristo já esteve há 2021 anos atrás. E a gente sempre diz assim, né, Célia? A gente só proíbe alguma coisa quando essa coisa tem a possibilidade de existir. Porque se não tem essa possibilidade de existir, eu não preciso proibir. Para que eu vou proibir uma coisa que não existe? Então, se ele proibia essa comunicação com os mortos, é porque havia comunicação já naquela época de Moisés com os espíritos. Então, por isso é que eles nos respondem que essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Kardec não inventou o espírito, não inventou, ele codificou. Né? Ele codificou as mensagens que ele recebeu da espiritualidade. E só fazendo aqui um esclarecimentozinho, né, Nivaldo, sim, sobre a proibição de Moisés. Sim. Moisés só proibiu, não que seja proibida a comunicação com os mortos, com os espíritos. Moisés só proibiu lá naquela época pelo abuso. Pelo mau uso se fazia e que infelizmente até hoje se faz. Até hoje se faz, né? Até hoje se faz. E então lá atrás foi proibido por causa disso, porque não houve o abuso, houve o mau uso e era um passando a perna no outro porque conversou com não sei quem, e aí acabou. Proíbe, como Moisés recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus, né? Ele tinha essa prerrogativa, né? De também proibir. Então, meus irmãos, estamos mais uma vez chegando aqui ao final do nosso encontro, do nosso estudo, e com muita alegria que a gente sempre está aqui essas segundas-feiras. Vamos então pedir mais uma vez a vocês e agradecer, na verdade, né? Nem pedir, vamos agradecer a todos vocês que estão sempre conosco e vamos pedir aqui que vocês divulguem nas redes sociais de vocês o nosso estudo para que mais pessoas, a gente possa ampliar essa rede e mais pessoas possam ter acesso, ter o conhecimento desse estudo, porque muita gente não sabe, Célia, desse estudo do Livro dos Espíritos. Então, cada um de vocês colocarem nas redes sociais de vocês, nós vamos abrir essa malha e possibilitar
mais pessoas estarem conosco aprendendo essa doutrina que nos conforta. Porque a internet possibilita isso, Possibilita isso. Só uma curtidinha, é só isso. um cliquezinho. Você compartilha e você vai estar fazendo uma caridade até, né, Célia? Porque está levando a quantas pessoas, quanta gente vai ficar um pouco mais tranquilo, mais confortado em saber de algumas coisas e tudo que está aqui. Isso nos traz esse conforto, essa tranquilidade, essa paz, essa certeza de que nós vamos viver e vamos ser melhor. Então, vamos desejar a vocês aí uma excelente semana, que a gente possa ter uma semana brilhante, de muita determinação, de muita paz, muitas realizações. Vamos agradecer a Deus mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, aos nossos patronos de na nossa casa, Fabiano de Cristo, Francisco de Assis, a Maria Santíssima, e aos mentores da Célia, aos meus e todos os mentores que são responsáveis por esse estudo, que aqui estão nos acompanhando, nos intuindo, sempre nos inspirando para que possamos levar a vocês sempre a melhor fala, para que vocês tenham o melhor entendimento de toda essa doutrina. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.